Agora a gente vai para um artigo que assim, não é importante não. Ele despenca, você tem que ter aí na porta do seu guarda-roupa, no seu espelho que você escova dente, para você já acordar compreendendo essa lógica, até que você decore. A gente vai entrar nele, primeiro eu quero definir aqui para vocês crime propriamente militar, crime impropriamente militar e crime tipicamente militar. Beleza? Crime propriamente militar. Gente, o conceito, né, das teorias de crime propriamente militar, os crimes militares em tempo de paz aqui, ela é fruto de divergência doutrinária. Então a gente tem que optar por uma doutrina e qual que é como ser racional nessa escolha. A gente tem que adotar aquela doutrina adotada pela banca, por óbvio. E o CRS já deu ali, ele já utilizou de determinados raciocínios que nos levam a crer que ele utiliza essa aqui, que é a tricotômica, que é aquela que eu considero a mais segura para ir para a prova. Porque, por exemplo, se você pegar o manual do Coimbra Neves, ele divide lá numa série de doutrinas possíveis. Você tem a tricotômica, você tem a clássica, você tem aquela que ele fala que se filia, que é a que leva em consideração a ação penal, que é crime propriamente militar, aquele que a ação penal é dirigida somente ao militar, ele se filia a essa doutrina. Só que a PMMG parece ter se filiado a outra, que é a tricotômica, que considera o seguinte, crime propriamente militar, inclusive quem defende essa doutrina é o Ione Souza e o Cláudio Amin Miguel, são esses autores que preconizam ou que adotaram essa teoria. Ela é a mais segura para vocês irem para a prova e vão ver que é tranquilo decorar isso, para que vocês, porque lá na prova já veio assim, na PMG, põe assim determinado tipo penal e fala é um crime propriamente militar, dando a ideia que crime propriamente militar é aquele cometido apenas por militares. Exemplo: abandono de posto, deserção, dormir em serviço, etc. Agora o crime impropriamente militar está previsto. São aqueles que possuem previsão tanto no CPM quanto no CP. Leis penais. Exemplo: homicídio. Nosso grande exemplo é homicídio, roubo, furto. Me responde aí no chat. Furto de uso tem no CP e no CPM? Furto de uso. Já foi questão de prova. Enquanto eu vou ajeitando aqui para vocês. E o crime tipicamente militar é aquele previsto unicamente no CPM. Boa, a Gabriela, o De Vinícius matando todos aí junto com a Gabriela. O Ítalo também falou. A galera tá afiadíssima. Exatamente, furto de uso você só tem no Código Penal Militar. Então fala pra mim, se eu só tenho furto de uso no Código Penal Militar, se eu cometo essa conduta tipificada no furto de uso, segundo a lógica do Código Penal Comum, qual é a figura, qual é a linha de defesa que eu tenho a respeito disso no Código Penal Comum, para a figura do furto de uso? A Gabriela falou arrependimento posterior. Não é o arrependimento posterior. E não tem arrependimento posterior no CPM. Mais um bizu importante. Obrigado, Gabriela, por nos orientar nesse sentido. Não há expressamente a figura do arrependimento posterior no CPM. Tá vendo como eu falei para vocês que a gente vai dialogar a respeito de vários conteúdos que extrapolam a aplicação da lei penal? Ninguém escreveu, né? Tô de olho aí. Galera, aqui não pode ter medo de errar, não. Gostei da atitude da Gabriela, são essas que vencem. Por quê? Aqui é o momento de errar. O Christopher, não há combinação legal desse dispositivo no CP. E qual que é a repercussão jurídica disso? Boa, Lucas Lohan já matou a tipicidade. É um fato atípico, sendo considerado fato atípico no CP. Não é expressamente figura do arrependimento posterior no CPM, beleza. Mas aqui dois bizus interessantes.
Pra gente levar pro PDF. Beleza? Levem essas figuras aqui ó, do crime propriamente militar. É aquele cometido apenas por militares, exemplo, abandono de posto, deserção. Tem como um civil abandonar o posto? Não, ele não tem posto. Então é o militar quem comete, está previsto lá no CPM. Crime propriamente militar, aqueles que possuem previsão tanto no CPM quanto no CP e leis penais. Exemplo, homicídio tem nos dois, roubo tem nos dois, furto tem nos dois e assim por diante. Crimes tipicamente militar. O que eu gostaria que vocês decorassem? Isso aqui, ó. Propriamente, impropriamente, esses termos aqui são chave para que a gente decore os institutos. E tipicamente. Tipicamente você tem que lembrar da tipicidade mesmo, da tipificação da conduta em determinado código. O que isso significa? Se é crime tipicamente militar, é aquele que está tipificado só no CPM. A gente mata aqui é o mais simples que eu considero. A briga fica entre crime propriamente militar e impropriamente militar. Propriamente, não o F-Society. Por que a conduta não seria furto? Porque o indivíduo não tem a intenção de ficar com aquele bem. A intenção dele é restituir imediatamente. Então ele não tem, como o direito penal está sob a égide da intenção, por isso que a gente tem uma responsabilidade subjetiva, partindo da análise de dolo e culpa, não tem como falar que ele cometeu o crime de furto, porque a intenção dele era restituir imediatamente. Beleza? Depois dei uma revisada lá no furto de uso no CPM, porque já caiu em provas. Então, vamos ver o artigo 9º e pensa num artigo que dá trabalho. Por quê? Veja vocês mesmos. Analisem comigo se é ou não relevante o artigo 9º, que a gente vai matar ele aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês não vão ficar com dúvida no artigo 9º mais não. Presta atenção. É ou não é importante o artigo 9º? Começa aqui, ó, nesse quadro. Ó, caiu no CFSD 2017, caiu no 2017 interior, ou seja, para capital e anterior caiu ele. Caiu no CFSD 2019, caiu no 2017 interior e no 2019, caiu no 2019, caiu no 2019, caiu no 2017 interior e fora as vezes que caiu no CFO. Ou seja, é de suma importância que a gente compreenda o artigo 9º. É aqui que a gente vai definir o que é ou não crime militar. Por que, Otávio? Lembrando que é crime militar, o crime, ele adota também a teoria analítica de crime, ou seja, o crime tem que passar pelo fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, e fato típico, ilícito e culpável. Essa é a teoria. Só que no CPM tem um plus. E o que é esse plus? A conduta tem que se amoldar em alguma das previsões do artigo 9º. Artigo 9º. Esse aqui você tem que destruir de fato. E vai dar um trabalho aqui de editar ele aqui para vocês. Mas a gente tem que gastar um bom tempo nele, porque vai ter pegadinha assim lá longe. Vai ter pegadinha lá longe. Quer ver? Vem comigo. Lembrando que na prova, na PM, cai o quê? Os crimes militares em tempo de paz. Os crimes militares em tempo de guerra não caem. Isso é importante. Olha o trabalho que vocês vão me dar. Só que, ó, a gente tem que ser estratégico. Analisem o artigo 9º em etapas. Eu quero que vocês dividam ele em três etapas. A gente tem que vencer 3 etapas e elas têm que ficar bem materializadas no nosso raciocínio, porque confunde. E, de fato, confunde. Vou ajeitar aqui. E a gente já segue no raciocínio. Porque uma vez que a gente tem uma boa topografia, fica muito mais didático. E uma vez que está mais didático, a compreensão é mais possível. Ainda mais de elementos complexos ou que trazem uma gama muito grande de conteúdos, como é aqui o artigo 9º. Porque olha a quantidade de possibilidades que a gente tem. Inclusive, a sacanagem que acontece aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, onde a galerinha escorrega, mas escorrega com força. Show? Show de bola. Vamos então debruçar sobre esse artigo 9º, onde o bicho pega.
Ou seja, a gente vai aprender hoje a definir o que é ou não crime militar, de suma importância. Principalmente fica mais difícil ainda ele quando vem casos hipotéticos, porque você tem que linkar o caso hipotético a alguma dessas situações aqui. E não é tão simples quanto parece. Mas a gente vai vencer isso, porque a gente vai pôr, inclusive, alguns exemplos aqui. Ó, o inciso 1, vejam que a topografia do código ele tem a seguinte estrutura. Ele é composto por artigo, incisos, artigo, parágrafos, incisos e alíneas. Aqui a gente tem o artigo e já partiu direto para alguns incisos. Então veja que se a gente separar ele em inciso 1, inciso 2 e inciso 3, dessa maneira aqui, a gente vai ver que as coisas fluem de maneira mais interessante. Vamos analisar? O inciso 1, a gente consegue matar ele mais tranquilamente. Aqui traz aquela figura dos crimes tipicamente militares, não é? Porque ó, os crimes de que trata este código, que código é esse? Código Penal Militar. Quando definidos de modo diverso. Ou seja, você pode até ter uma conduta parecida lá no Código Penal Comum. Só que no Código Penal Militar ele é tratado de maneira diversa, diferente. Ou seja, olha lá, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum. Quando fala Lei Penal aqui, não entenda só Lei Penal como sendo Código Penal. É tanto Código Penal quanto as legislações penais como um todo. Aqui entra no Estatuto de Desarmamento e assim por diante. Ou nela não previsto. Então, os dois pontos principais que eu preciso compreender no inciso 1 é o quê? Quando definidos de modo diverso ou nela não previstos. O ponto é qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, que pouco importa. Então, imagina o seguinte, o seu examinador vem bonitinho até aqui e coloca assim, ó, apenas quando praticado por militares no final. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque nessa situação específica é qualquer que seja o agente. Por que qualquer que seja o agente? Me vem à mente o crime de insubmissão. O crime de insubmissão, só o civil consegue cometê-lo. Inclusive a incorporação do civil é condição de procedibilidade da ação penal, correto? Então, aqui entra o crime de insubmissão. Por quê? Tem crime de insubmissão no Código Penal Comum? Não tem. Não tem no Código Penal Comum. Então entra no inciso 1 aqui, independentemente de quem seja o agente. O agente é aquela pessoa que está aqui cometendo determinada conduta tipificada enquanto crime. Salvo disposição especial, ou seja, coloca uma exceção se tiver alguma disposição especial que versa ao contrário. Inclusive, colocar aqui o bizu, que já caiu no CFSD 2017. Então o primeiro é muito tranquilo de compreender o que é um crime militar em tempo de paz. Por quê? Só tem no CPM. Aí você tem que... Qual que é a sua dificuldade em compreender o caso hipotético aqui? Lembrar. Será que esse crime só tem no CPM? Se está versando sobre deserção, só tem no CPM. Abandono de posto, só tem no CPM. Dormir em serviço, a mesma coisa. Tranquilo? Então cai tudo nesse inciso 1. Agora, o difícil é o inciso 2 e o inciso 3. Lembrando que a gente tem que vencer 3 partes. O inciso 2 é o seguinte. A gente tem que ver quem que pratica o crime. Normalmente o inciso 2 é falar do quê? É aquele crime praticado por militar. Aqui, ó. Bizu. Bizu. O inciso 2 versa sobre o militar. Só que tem determinadas situações desse militar. Ou ele fala em militar em situação de atividade e tem também a figura do militar em serviço. Otávio, militar em atividade e militar em serviço é a mesma coisa? Não. Não, a gente vai ver aqui agora. E aqui reside uma pegadinha que normalmente a maioria cai. Por quê? Por não compreender esses institutos. Saber o que é militar em situação de atividade, o que é militar em serviço, militar da reserva, militar da reforma. Assemelhado também tem a figura aqui expressamente prevista, ainda que ela não exista mais lá na instituição da PM. Correto? Então vem comigo. O inciso 2, a gente tem que entender que ele sempre começa assim, ó, por militar, a linha B, a linha C, aqui, ó, por militar, depois a gente vai ver que é sem serviço, por militar. Todas as alíneas começam por militar. Então vamos construir por etapas. Forra comigo, esquece tudo, para de anotar, depois você anota, reassiste a live e pega esses bizus aqui, que é importante que você compreenda a linha de raciocínio. Não necessariamente decore no primeiro momento, que você não vai dar conta. Não tem como decorar de primeira. Compreenda a linha de raciocínio para depois você efetivá-la. Vai ficar muito mais fácil depois você compreender. Inciso 1, a gente já viu que é só aqueles crimes que estão no CPM.
ou estejam definidos de modo diverso na lei penal comum, Código Penal, leis especiais penais e segue relação, ou nela não previstos. Beleza? Inciso 1. Já o inciso 2, a gente tá... Quem que está praticando a conduta? É um militar. Opa, então é um militar. Beleza. Só que tem situações. Esse militar, ele é colocado em algumas situações. E essas situações é que derruba a gente do cavalo. Por quê? A gente tem pelo menos duas situações mais evidentes aqui, ó. Vou pôr de outra cor para ficar mais claro. Em situação de atividade. Em situação de atividade. Aqui já muda, ó. Em serviço. Em situação de atividade, em serviço. Durante o período de manobras ou exercício, eu entendo como sendo em serviço aqui, porque a lógica fica muito mais clara e não prejudica a compreensão do conteúdo. E aqui em situação de atividade. Vermelho e amarelo. Ou seja, a gente já viu aqui pelo menos duas situações, em serviço ou durante o período de manobras ou exercício. Então vamos compreender a linha A. O militar praticado, ó, o crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, essa figura do assemelhado sempre acompanha, ó, ou assemelhado, está na literalidade da lei. Ah, Otávio, mas não existe mais o assemelhado. Pouco importa, se está na literalidade da lei, isso vem na prova nesse formato. Já a gente analisa uma questão. Então o assemelhado está expresso no código, então você tem que compreender essa terminologia. Ó, contra militar e aqui ou assemelhado de novo, beleza? Contra militar na mesma situação ou assemelhado. Aqui que tá. É o famoso militar da ativa, X militar da ativa. Otávio, quer dizer que em qualquer situação, desde que seja um militar da ativa versus militar da ativa, eu tenho um crime militar, o que eu vou me comprometer a falar com vocês aqui? Isso existe discussão doutrinária na jurisprudência também. Se essa linha 1 se aplica exaustivamente a toda conduta que envolva militar da ativa versus militar da ativa, ainda que um desconheça o outro. Isso caiu na PMG, foi assim que eles consideraram, optando pela literalidade da lei. E, reforço, há divergência jurisprudencial no que diz respeito a isso, inclusive doutrinária. Só que você vai levar para a prova? O que você vai... A UF Society, acabei de falar sobre isso. Você tem que conhecer o outro. A PMG adotou em questões já que não há necessidade. Cuidado, vamos optar pela literalidade da lei, porque você se blinda. Se você coloca militar da ativa versus militar da ativa, independentemente de outras circunstâncias, você está blindado em razão da literalidade da lei, ainda compreendendo que existe divergência. Existe divergência e eu ainda concordo com algumas posições aventadas por jurisprudência e outros doutrinadores, porque é relevante a ideia de um conhecer a situação do outro. Isso é relevante. Só que a gente tem que lembrar o quê? A figura da hierarquia e disciplina, o raciocínio aqui é outro. Então opte pela literalidade da lei. Aqui é a figura do militar da ativa versus militar da ativa. Beleza. Falou assim, ó. Ah, ele era militar da ativa, não sei o quê, contra outro militar da ativa, ainda que de férias, ainda que em outro local, não tem problema. Aqui não exige que seja em local sob administração militar, igual a linha B. Não exige, não exige. Vamos pela literalidade da lei. Decore isso aqui, porque normalmente é onde cai. Em 2017 caiu exatamente esse artigo. E eu acho que a gente vai fazer essa questão aqui daqui a pouco. Ou não, cadê a questão? A questão estava aqui. Já eu acho... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer a questão para isso aqui ficar claro. Achei ela aqui. Tem que aumentar aqui. Aí, beleza. Aqui ficou show para todo mundo. Ó, PMMG 2017. Marca alternativa correta. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. A gente viu que é isso que é cobrado na PM. Os crimes previstos no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum quando praticados. Esse aqui é até um ponto que eu não falei ainda. Já eu ponho para vocês. Vamos fazer aqui uma espécie de estudo reverso e adiantar os conceitos que já a gente vai compreendê-los. Por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado, em lugar não sujeito à administração militar, faltou aqui, ó, tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Por militar da reserva contra militar da reserva, em lugar sujeito à administração, não, o militar da reserva praticaria contra o militar da ativa, o militar em serviço também seria possível.
ou funcionário também da administração militar, a gente já vai ver também. Por militar de serviço apenas em lugar sujeito de administração militar. Pessoal, depois da alteração do artigo 9º que ocorreu em 2017, alteração recente, veja ó, que a alteração foi de 2017, caiu na prova de 2017 a alteração, reforçando mais uma vez que a PMG adora inovação jurídica. No mesmo ano que aconteceu a alteração, veio na prova logo em seguida. Não tem como então. Olha lá, ó, por militar da ativa contra outro militar da ativa, ou seja, mesmo que em lugar não sujeito à administração militar, ou seja, em qualquer lugar. Qual que é, então, a posição adotada pela PMG? Você vai ficar brigando com disposições e brigas jurisprudenciais ou doutrinárias, ou você vai direto para o entendimento da banca? Aqui está a diferença de estudar especificamente para uma banca, para um concurso específico, ou então ficar viajando em outras conceituações que não são cobradas na prova. Então a ideia é o seguinte, e é recente, para falar, não, Otávio, você está muito antigo. Não, é 2017, prova recente, inclusive. Então, por militar da ativa contra outro militar da ativa, independentemente. Beleza? Gabarito, letra D. Fechou? Questão aqui sensacional para elucidar esse raciocínio que a gente está fazendo aqui. Então, bora voltar aqui, ó. O Christopher falando aqui, ó. Se não está em alguma dessas possibilidades aqui do artigo 9º, aventados no artigo 9º, é crime comum. Porque para ser crime militar, você tem que conseguir encaixar em alguma dessas situações. E o que eu esqueci de falar é o seguinte, ó. Aqui, ó, você viu que no inciso 1 a gente falou daqueles crimes militares que estão previstos só no CPM ou previstos no CPM de modo diverso, ainda que na lei penal comum? Aqui no inciso 2 é diferente, porque os crimes previstos neste código e aqui residiu a alteração. Só de colocar essa adição aqui, ó, esse e, ou seja, pode ser crime militar tanto os previstos neste código, que é o que? CPM, quanto, ou seja, além do CPM, os previstos na legislação penal. Ou seja, aumentou imensamente o leque ou a possibilidade de crimes militares. Porque agora abrange também os crimes que estão tipificados na lei penal, na legislação penal comum, como um todo. Tanto Código Penal comum quanto as outras legislações. Entrando aqui, por exemplo, lei de abuso de autoridade, lei de estatuto de desarmamento, que a gente já falou, lei de drogas e assim por diante. Beleza? Então, essa alteração aqui, ó, colocar um E somando essas duas possibilidades desses códigos penais, a gente tem uma imensidão de possibilidade de crimes militares. Só que além do crime estar tipificado, a gente tem que amoldar ele em alguma dessas alíneas. Vencemos a primeira aqui, inclusive questão de prova, mostrei para vocês. Caiu em 2017 interior e caiu também no CFSD 2019. Essa mesma linha, meu querido. Essa mesma linha. Então é relevante. Opa, já estou na linha B. Então a gente vai ver a linha B aqui, que já caiu mais de uma vez em prova, pelo menos. Caiu mais, eu só trouxe as provas mais recentes. Então bora seguir. Ó, por militar em situação de atividade é a mesma coisa. Militar em serviço não é igual a militar em situação de atividade, até esqueci de falar para vocês. Imagina um militar que está de férias. É um militar que está em situação de atividade, mas ele não está em serviço. Beleza? Então ele comete o crime aqui na linha A ou B, porque ele não está em serviço. Mas ele pode se colocar em serviço. Eis o ponto. E é uma das responsabilidades, ou melhor dizendo, um dos deveres dos policiais militares diante de flagrante de crimes. Ainda que você esteja de férias, meu querido, você tem que se colocar em serviço. Isso é um dever. Eis a razão de algumas peculiaridades da função policial militar. Tranquilo? Uma vez que você se coloca em serviço, você se introduz, por exemplo, numa ocorrência, você está em serviço, ainda que você esteja de férias, né? Você se colocou em serviço. Ou melhor dizendo, a lei te coloca, te obriga a estar em serviço. Fechou? Em lugar sujeito de administração, olha lá, militar em situação de atividade, aqui é importante. Ou assemelhado, aqui, ó, em lugar sob administração militar. Vocês acabaram de ver uma questão que o seu examinador utiliza desse espaço geográfico enquanto pegadinha. Então, essa situação aqui tem que ser necessariamente em lugar sujeito à administração militar. Contra quem? É sempre por alguém contra um outro alguém. E tem um tri parada dura aqui que anda junto. Por que eu falo tri parada dura? Porque foi assim que eu decorei. Olha lá, ó, por militar contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Essa turma aqui anda tudo junto, ó. Sempre que aparecer no artigo 9º, militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil, eles andam juntos. Tanto que o inciso 3 é sobre eles. Já já a gente vai ver esse tri parada dura aqui. Tranquilo? O que é militar da reserva, Otávio? Militar da reserva se divide em reserva remunerada e não remunerada. O militar reformado é aquele que está definitivamente desobrigado da função militar. Quer ver? Ó?
Eu vou até mostrar para vocês isso no Emeng. Está lá no Emeng. Vocês lembram que eu falei que a gente vai dialogar a respeito de várias coisas hoje? Aqui o Emeng. Como que eu acho o Emeng? Estatutos Militares de Minas Gerais. Põe Emeng no Google, Lei 5.301. Você vai aqui para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e vai analisar aqui, ó, definitivamente. Por que você sabe disso, Otávio? Que o termo definitivamente você vai direto para o reformado. Lei, relê 365 vezes, meu povo. Não tem fórmula mágica. Lei, relê, lei, relê, relê. Aí você vai concebendo aquele raciocínio. Quando você consegue intercalar entre as disciplinas, melhor ainda. Olha lá, ó. Reformado é um militar desobrigado definitivamente do serviço. Perfeito? Show de bola. Vamos seguir então. Então aqui, a situação da linha B tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Contra quem? Militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil. Beleza? Vamos seguir? A linha C já fala em militar em serviço. E aqui fica um bizu. Quando o militar estiver em serviço e tiver que chutar, chuta que é crime militar. Porque é muito difícil uma situação que não vai ser crime militar. Eu não consigo nem dar exemplo aqui no primeiro momento para vocês. Se fala que o militar está em serviço, já fica ali com a pulga atrás da orelha, que assim, a chance é muito grande de ser um crime militar. Tranquilo? E ó, não cai não, despenca. 2017, 2019 caindo aí, bombando. Porque olha como que está escrito a linha C. Por militar em serviço, ou seja, ele está trabalhando, ou atuando em razão da função. Aqui é aquela situação que eu coloquei para vocês. Que o militar pode estar de férias, mas alguma situação fática de flagrante delito, por exemplo, o colocou em serviço, ou colocou em atividade vai confundir. Em serviço em razão da função. E quem que o coloca em serviço? A própria lei, que fala que ele deve prender, por exemplo, quem está em flagrante delito. Pouco importa se ele está de férias. Pouco importa se ele está de férias. Tranquilo? Em comissão de natureza, e aqui fala, ó, em comissão de natureza militar, em formatura, aí o ponto, ainda que fora do lugar sujeito. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Aí o ponto é o seguinte, sua prova vem e coloca, tirou ainda aqui e põe assim, exceto se fora do lugar sujeito à administração militar. Ou, por exemplo, apenas quando em local sob administração militar. Não, está em serviço em qualquer local. Pode ser em quartel, pode ser na rua, pode ser dentro de um shopping, num clube, pouco importa, beleza? E aí cai bastante essa linha C, que é a ideia do militar em serviço. Compreender, porque tem pertinência temática. Show de bola? Deu para compreender? Manda aí no chat. Hashtag entendi, se tá dando para compreender os institutos. É bem maçante porque é muito vasto o conhecimento aqui colocado. E a gente tem que percorrer a linha por uma linha para identificar situações, para justamente denunciar. Ó, se encaixou em determinada linha, aí você tem que saber as alíneas para jogar esse raciocínio em determinados casos hipotéticos, que é isso que pode vir na sua prova. Pode vir a literalidade assim, ou pode vir um caso hipotético para você identificar se é ou não um crime militar, inclusive a questão que a gente acabou de fazer. O William falou que entendeu, o Caio entendeu, o Ítalo entendeu, o Vinícius entendeu. Show de bola então. Estamos quase terminando o inciso 2. Como que eu faço para entender esses dois aqui? Ó? Vou até colocar aqui diferente, porque esses dois para mim é a mesma coisa. Quando você vai raciocinar, os dois transmitem a mesma mensagem. Porque o militar durante o período de manobras ou exercício, ele está em serviço. Não é isso? Eu não consigo imaginar um militar durante a realização de alguma manobra ou exercício e que não esteja em serviço. Então, se aplica a mesma regra da linha C. Parece que duplicou, né? Contra militar da reserva, reformado ou assemelhado ao civil. Lembrando que a turma aqui vem sempre junto. A mesma coisa acontece na linha C. Ó. Contra militar da reserva, reformado ou civil. Mesmo esqueminha. Tranquilo? Aqui é todo mundo. Eles andam juntos. Não se separa. Show, o pessoal tá entendendo. A F Society tá falando que tá uva. Tô de olho, hein, guerreiro? Show de bola, vamos seguir então. A linha E. Volta para a ideia de situação de atividade. Manobra é um termo castrense também para alguns deslocamentos. Algumas situações típicas da caserna. Preocupa com isso não. É essa lógica de estar em serviço. Não precisa adentrar ao raciocínio do que é o conceito de manobra não. Beleza? Só entender essa ideia de que ele está em serviço. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio. Aqui muda um pouquinho. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Contra o patrimônio. Não tinha aparecido não. Sob a administração militar ou a ordem administrativa militar.
Eu vou colocar aqui Justiça Militar Estadual e Justiça Militar da União. Porque imagina, o civil responde na Justiça Militar Estadual? Responde para mim no chat. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Aqui reside uma série de pegadinhas no que se respeita ao artigo 9º aos crimes militares em tempo de paz. O civil responde na Justiça Militar Estadual? A F-Society já falou que não. Se o civil não responde na Justiça Militar Estadual, esse patrimônio aqui tem como ser da Justiça Militar Estadual? Não. Aqui é a ideia do patrimônio das Forças Armadas, por exemplo. Então imagina que você chega num tiro de guerra, né, e quebra tudo lá. Aí sim você responde na Justiça Militar da União. Então o bizu que eu quero passar para vocês é aqui, ó. O civil não responde na Justiça Militar Estadual. Vocês sabem onde está a fundamentação legal disso? Por isso que eu falei para vocês, compreender o direito como um todo é importante. Não responde na Justiça Militar Estadual. Em hipótese alguma. Quer ver, ó? O civil não responde à Justiça Militar Estadual. Ele de fato não responde na Justiça Militar Estadual. Não tem possibilidade de que o civil responda à Justiça Militar Estadual. Agora, na Justiça Militar da União, ele responde. Eis a diferença. O que eu quero falar com vocês aqui? Onde está a definição legal disso? O pessoal não me respondeu. Ah, a Dani já matou. Constituição Federal de 88. Vou mostrar para vocês aqui aonde está essa definição legal. Constituição Federal de 88. Você vem aqui, ó. E esse artigo você tem que, assim, ter decorado ele. Aqui, ó. Tá lá no artigo 125. Você tem que ter ele decorado. Por quê? Aqui está a competência da Justiça Militar Estadual, em matéria de competência de SPENC na PMG. Veja que interessante. Aqui, ó, está a atribuição da Justiça Militar. Olha quem que ela julga. Processar e julgar quem? Compete à Justiça Militar Estadual, veja que é estadual. Estadual. Processar e julgar quem? Os militares dos estados. Pronto. Acabou. Tem alguma falando aqui processar e julgar os militares e os civis? Não. Então, muito cuidado, que é por força da Constituição Federal de 88, a gente tem essa vedação ao julgamento, né, de civil na esfera da Justiça Militar Estadual. Perfeito? Show de bola? Vamos avançar então. A gente está acabando aqui o inciso 2. Tem o inciso 3, mas ele é mais curto um pouco. Não é nada. Mas a gente dá conta de avançar aqui. Depois eu respondo umas dúvidas aqui. Tô vendo que vocês estão discutindo aí. Só que eu não consigo porque o raciocínio aqui tem que ser seguido para que o todo faça sentido. Agora olha o 3. Aqui entra a galerinha do mal que a gente estava conversando a respeito. Agora é os crimes praticados por... É sempre por contra alguém. Por alguém contra um outro alguém. Só que olha quem está aqui agora. O trio parada dura lá. Por que eu falo trio? Porque eu desconsidero um pouco a figura do assemelhado. Mas ó, militar da reserva, ou reformado ou por civil. Aqui já colocou só o trio parada dura mesmo. Contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2 nos seguintes casos. Agora a gente vai para os casos hipotéticos. Aqui é importante, ó, porque volta aquele mesmo raciocínio. Contra o patrimônio. Só que por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui não pode confundir. Isso aqui, ó, tem que tirar daqui para vocês não confundirem. Porque essa linha aqui, ó, a linha E, fala o militar em situação de atividade. O militar responde, né? Tranquilo, no Justiça Militar Estadual. Esse bizu tem que vir para cá, ó, para que não faça confusão. Só quis fazer um adendo, porque aonde que está o civil? O civil está no inciso 3. Aqui, ó, os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou por civil. Vou até dar uma ênfase especial ao civil, porque tem muita pegadinha relacionada a ele. Aqui sim cabe aquilo que a gente
Cadê o negócio? Aqui, achei. Aqui sim cabe o bizu. Porque aqui versa sobre o civil e não o militar, como está lá em cima. Então, a primeira linha, a linha A, já fala contra o patrimônio, sobre a administração militar. Não é qualquer patrimônio. Por exemplo, não é o patrimônio do Otávio, porque o meu patrimônio não está sob administração militar. Patrimônio sob administração militar é, por exemplo, aquele patrimônio que está dentro de um quartel, dentro do tiro de guerra, que nós conhecemos muito bem. Beleza? Ou contra ordem administrativa militar. Então, aqui o patrimônio é ordem. Patrimônio ou ordem. Só que o detalhe é o seguinte, se na sua prova vir narrando que um civil apedrejou um quartel, por exemplo, ou uma viatura, ele não tem como ele responder na Justiça Militar Estadual. Então a figura aqui é do patrimônio realmente das Forças Armadas, por exemplo, é um baita exemplo. O tiro de guerra, se vir narrando uma ideia do tiro de guerra, aí ele vai responder. Só que ele não vai responder na Justiça Militar Estadual, porque a gente viu no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que lá cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Já caiu na sua prova, inclusive, cobrando a nomenclatura dos militares. Como são chamados os militares dos estados? Chamado de militares dos estados, beleza? Isso já caiu na prova, na PMG, inclusive. Se for lá o patrimônio sob a égide, né, das Forças Armadas, tiro de guerra, vai responder o quê? Na Justiça Militar da União. Aí o civil responde lá sem problema algum. Então, muito cuidado, né? O pessoal sempre tem um amigo que está no tiro de guerra, vai lá fazer arruaça, dá nisso aí. Crime militar respondendo à Justiça Militar da União, dependendo do crime. Muito cuidado com isso. A linha B. O ponto-chave é o quê? Em lugar sujeito à administração militar. Lembrando, quem são os agentes aqui desses crimes? Militar da reserva, reformado ou civil. Beleza? Em lugar sujeito à administração militar, a gente já tem que grifar, porque é o espaço geográfico delimitado pela linha B. Depois a gente tem que saber usar esses conceitos nas situações hipotéticas. Muito cuidado, então. A turma tá brigando aí no chat, hein? Sei nem o que você está falando aí, depois eu olho. Em lugar de contra militar, lá, ó, em lugar, ou seja, o civil, por exemplo, que comete em lugar sujeito à administração militar, contra quem? O militar em situação de atividade. Caiu no CFSD 2017 interior. Militar em situação de atividade ou assemelhado ou contra funcionário também, de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo. Ou seja, tem a relação também de que aquele indivíduo esteja no exercício da função inerente a seu cargo, beleza? Aí cabe aqui alguma das figuras do crime militar em tempo de paz, alguma das situações preconizadas aqui no artigo 9º. Lembrando que o termo-chave aqui é em lugar sujeito à administração militar. Cuidado. Que é lugar sujeito à administração militar? O quartel é um baita exemplo disso. A linha C, contra militar em formatura, aquela mesma ideia, ou durante o período de prontidão, ou seja, o militar está em serviço. Então, se eu, por exemplo, tenho um militar das Forças Armadas em determinada situação, eu vou lá e agrido aquele militar, é uma situação de crime militar. Por quê? O militar está em serviço e eu sou o civil. Não é? O que preconiza o inciso 3 aqui, o civil contra militar em formatura durante o período de prontidão, vigilância, ou a sentinela lá do tiro de guerra. Imagina a sentinela do tiro de guerra. Eu posso estar respondendo aqui na linha C. Cuidado, então, com isso. Contra o militar em... Vou pôr aqui, ó. Bizu. Em serviço. Sempre tentando fazer esse paralelo, que se for militar estadual, eu não tenho como responder na Justiça Militar Estadual. Cuidado. E aqui o ponto, a linha D, para encerrar os três incisos e ir para essas pegadinhas do parágrafo 1º e 2º, a gente tem a linha D, que ainda que fora no lugar de administração militar, aí cuidado, porque ele tira fora e coloca assim, somente em lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou seja, ele tem serviço também, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantir preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação, ou seja, em serviço também. Foi assim que eu consegui decorar essas situações hipotéticas. O militar está lá trabalhando e você vai se engraçar com esse tipo de militar, ou seja, você será encaixado aqui na linha D, tomando sempre o cuidado que se for um militar estadual, a gente tem a vedação de julgar o civil na Justiça Militar Estadual.
O Luiz Henrique de Araújo, muito massa suas aulas, dá uma descomplicada na cabeça da gente. Esse é o intuito. Eu quero passar para vocês aqui a lógica para que vocês sejam capazes de caminhar com as próprias pernas, fazendo questões, lendo materiais direcionados, inclusive a própria lei, que isso vai te dar um salto na sua preparação sem dúvida alguma. Então eu passo aqui por elementos mais truncados, que caem bastante na prova, para que depois você seja capaz de dar continuidade. Porque não basta, só as minhas lives não bastam para ser aprovado. Beleza? A minha live é um direcionamento. Eu sou uma pessoa que facilita. Eu cheguei lá, no objetivo que você deseja, e agora eu passo metodologias que facilitam esse processo doloroso. Aqui, ó, está um ponto interessante, que é a figura dos crimes dolosos contra a vida. A pegadinha já está aqui, ó. O crime tem que ser doloso. Então, o crime culposo contra a vida cai no artigo 1º? Não cai. Tem que ser crime doloso contra a vida. Exemplo de crime contra a vida: homicídio, a ideia do aborto, infanticídio. Beleza? Muito cuidado. Muito cuidado com isso, beleza? Então, ó, parágrafo 1º. Isso aqui, ó, prestem muita atenção. Sei que vocês já estão ficando cansados, eu também tô indo para quase 2 horas de live, mas a gente tem que vencer esse finalzinho do artigo 9º aqui para analisarmos aqui só mais um pedacinho aqui de coisas importantes, que a gente já vai para as questões. Eu vou lá para o desafio. Ó, o restante da senha do PDF. Anota aí, ó. Recruta 2000. Não, põe assim, recruta serei. Recruta serei, ou não? Recruta serei. Com um S só. Recruta serei com um S. Essa é a senha do PDF. Beleza? Para o pessoal que ficou aí até o final. Final não, né? Porque não acabou. Mas a senha do PDF é recruta serei. Anota aí, já faz a anotação para não esquecer. Com um S só. Olha o tamanho do PDF. Já está com 13 páginas. Show de bola. Excepcional. Para vocês revisarem e avançarem no conteúdo. Então, os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militar contra civil. Tinha que ser Otávio Flix. Vocês me desconcentram, vocês são foda. Então, o crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, ou seja, o agente é um militar e a vítima é um civil, por militar contra civil, serão da competência de quem? Tribunal do Júri. Isso aqui já caiu umas 70 vezes, hein? Não vai me errar isso não, pelo amor de Deus. História Eclesiastes, a única série que estou assistindo no momento são seus stories. Brigadão, guerreira. Show de bola. Os stories também realmente é só bizu direcionado. Ó o Fábio Júnior. Artigo 9 pode colar na parede do quarto. Decoreba pura. Sem dúvida alguma, viu, ô Fábio Júnior? Você tá certo. Você que é o pai do Fiuk, né? Piadinhas à parte, vamos voltar. Porque ó, o parágrafo 1º e o 2º, eles parecem ser antagônicos, mas não são. Porque aqui, ó, falando dos militares, bizu, versa sobre os militares dos estados. Então, muito cuidado, porque você não quer fazer... Ops. O que eu fiz? Porque você não quer ser militar estadual? PMMG? Então, esse parágrafo 1º versa a respeito dos militares dos estados. Então, tem pertinência temática. Os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil serão do tribunal do júri. Lembrar que são crimes dolosos. Os culposos não. Pois culposos aqui, acabou com a questão. Agora veja o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é o seguinte. Os militares das Forças Armadas. Militares das Forças Armadas. Ai, cara. Hashtag pai do Fiuk, eu vou ter que... Vou ter que mudar a hashtag aqui. Cadê o trem? Hashtag pai do Fiuk. Vou ter que pôr. Essa é a hashtag da live. O pai do Fiuk tá na live. Faz um pix aí, pelo amor de Deus. Eu não aguento vocês não, cara. Desconcentra a gente. Ó, o parágrafo 1º tá falando dos militares dos estados. Cuidado, cuidado. Já o parágrafo 2º tá falando dos militares das Forças Armadas. Também contra civil. Falando sobre o quê? Dolosos, crimes dolosos contra a vida. De civil. Cadê eu grifei isso aqui? Oh, tá, mas é a mesma situação? Um é julgado pelo Tribunal do Júri e o outro é julgado pela Justiça Militar da União? Como assim? Confundir. A chave de compreensão desses dois artigos, desses dois parágrafos é o seguinte: entender que o parágrafo 1º versa a respeito dos militares dos estados e o parágrafo 2º sobre os militares das Forças Armadas. A vítima é sempre o civil.
E a natureza do crime é a mesma, dolosos contra a vida. Só que o militar das Forças Armadas vai ser julgado aonde? Na Justiça Militar da União. Se a condição, se praticados no contexto de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República, ou, isso já caiu em prova, hein, pessoal? Muito cuidado. Ou Ministério de Estado de Defesa, de ação que envolva, o que caiu foi o inciso 3, GLO. Já falo para vocês. De ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar. Assim, é bem intuitivo. Você entender que o militar das Forças Armadas está no desempenho da sua função ali, mesmo que não beligerante. Por exemplo, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Vocês lembram daquela situação que teve? Estava aqui em alguma dessas situações. Porque imagina se o militar das Forças Armadas, que lá estava no Rio de Janeiro, lá, subindo o morro e tudo mais, matasse um civil. Ele responderia aonde? Justiça Militar da União, e não no Tribunal do Júri. Muito cuidado. A mais comum é essa GLO. O que é GLO, tá? É garantia de lei e ordem. Atividade de natureza. Aqui, ó, atividade de natureza militar é a chave de compreensão. É bem intuitivo mesmo compreender. Operação de paz, igual lá no Haiti, por exemplo. Garantia da lei e da ordem também. Isso aqui é bem intuitivo, é só leitura mesmo e questões que você pega isso aqui rapidinho. A pessoa é foda. E vocês viajando aí, até agora no Pai do Fiuk, né? Até a Fábio Júnior que é CPM, vocês são foda. Eu vou avançar aqui, se eu não desconcentro, não consigo avançar. Caiu no CFSD 2019, caiu no CFSD 2019. Isso aqui é bem tranquilo, é conceitual. E então, só passar aqui de novo para não ficar muito solto o artigo 9º. Olha o tempão que a gente gastou no artigo 9º. Que eu aconselho para vocês, lê e relê. Que assim, eu mandei para vocês aqui o grosso, né? Vocês têm que entender também a natureza da live. Tem muita mais coisa para ser discutido, mas o grosso é que vocês compreenderem, são completamente capazes de avançar agora, uma vez que compreenderam os pilares, a essência do artigo 9º, para conseguir compreender, ó, determinada situação é ou não crime militar em tempo de paz. Inciso 1, quando definido de modo diverso ou não previsto no CPM, qualquer que seja o agente, importante você compreender isso, pode ser civil, pode ser militar, pouco importa, reserva, reforma da ativa, pouco importa. O inciso 2 é os crimes no CPM e na legislação penal. Aí tem as situações, você vai lembrar do militar em situação de atividade. Em algumas situações tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Cuidado. E o militar em serviço é muito difícil não ser crime militar. Se tiver que chutar, chuta que é crime militar. Beleza? Quando ele estiver em serviço. E a ideia de período de manobra, exercício é a mesma ideia de serviço. Contra o patrimônio também sob administração militar ou ordem administrativa. Show. Inciso 3 é a galerinha que anda junto lá, que é o militar da reserva, reformado ou civil, em situações bem específicas. Lembrando aqui que não se julga o militar, o civil na Justiça Militar Estadual. Isso já caiu em provas e vai continuar caindo. Beleza? Então, quem que é o considerado equiparado a militar da ativa? Isso aqui caiu no CFSD 2019. Era só você compreender que é aquele empregado na administração militar. Não tem segredo. Vou colocar aqui para que vocês leiam e releiam até interiorizarem esse conceito. A chave que eu decorei foi o seguinte: o militar da reserva ou reformado. Então, ó. Porque o militar da reserva ou reformado, ele não está na ativa, né? Só que ele pode ser empregado na administração militar em determinadas situações. Esse é o chamado equiparado ao militar da ativa. Por que Gente, o que é equiparado é igual? É falar que ele é militar da ativa? Não, ele é equiparado. É o mesmo conceito lá de crimes hediondos e equiparados. Os equiparados não são hediondos, eles são equiparados a hediondos. É diferente uma coisa da outra, e isso já caiu em prova, compreender que equiparado é diferente. Diferente de dizer que é, né? Equiparado a militar da ativa não é militar da ativa. São conceitos diferentes. Tanto é que o próprio CPM traz a definição daqueles que são equiparados a militar da ativa. Militar da reserva ou reformado. Tá aqui, ó. A gente viu lá tá no artigo 13. A ideia do militar reformado lá no EMENG, não vimos? Que é aquele que está definitivamente desobrigado de serviço. Aqui tá falando, no artigo 13, o militar da reserva ou reformado. Ah, não. Isso aqui, ó, não é definição de conceito, não. Isso aqui despencou, já caiu várias vezes e repetido na prova da PM. Vou mostrar para vocês uma questão que trouxe isso. Repetido, hein? Acho que foi até anos seguintes. Entender, ó, que o militar da reserva ou reformado
Presta atenção, gente, isso aqui não tem segredo não, é entender, decorar esses conceitos aqui, ó. Militar da reserva ou reformado. Então, por exemplo, pegadinha nesse sentido seria assim, apenas o militar da ativa conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação? Errado, porque o militar da reserva ou reformado também conserva as responsabilidades e prerrogativas. Responsabilidade é aquela ideia de deveres e prerrogativas de direitos. Os militares têm direitos e deveres. E o militar da reserva ou reformado conserva essas responsabilidades e direitos para o efeito da aplicação da lei penal militar. A gente não está vendo hoje a aplicação da lei penal militar? Então tem tudo a ver. E despenca. Esse conceito aqui despenca nas provas. A gente vai ver uma questão agora. Olha lá, ó. Conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica, olha o ponto, quando pratica ou, gente, sempre que tem ou eu dou uma ênfase, porque vai gostar de um ou assim, contra ele é praticado crime militar. Então, o que o seu examinador fez? Tirou aqui, ó, somente quando pratica crime militar, tá errado. Ou somente quando contra ele é praticado crime militar, tá errado. É quando pratica ou contra ele é praticado. Ele mesmo pratica ou ele sofre um crime militar. Ambas situações são definidas aqui, ele conserva as responsabilidades e prerrogativas para a aplicação da lei penal militar. Agora, quem que é o equiparado a comandante? Porque, veja, comandante, você sabe distinguir comandante superior? Pouca gente sabe. Só que qual que é a definição? Por que ela é um pouco travada? Porque ambos trazem a ideia de função. Só que um traz uma ideia de autoridade. E, ó, linkar direito penal militar, hierarquia e disciplina. Então, se hierarquia e disciplina, a gente tem um escalonamento das hierarquias. Então, você sempre vai ter um superior. E a ideia de superior é aquele que exerce a autoridade sobre o outro. E é assim que eu decorei a definição de superior. Se eu sei de superior, eu sei o equiparado a comandante, que normalmente traz um seguido do outro. Aqui, ó, equipara, artigo 23. Quem que é comandante? Quem que equipara-se a comandante, melhor dizendo? Ah lá, ó, aqui traz a ideia de função. Você tem que ler, falou em comandante, você tem que lembrar da ideia de função de direção. Só que olha que maldade, por isso que cai em provas, porque ambos trazem esse raciocínio de função, quer ver? Ó? Aqui, ó, aqui também tem o termo função. Então, o função não pode ser a nossa âncora. A minha âncora é isso aqui, ó. Exerce a autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação. Se tem o termo autoridade, eu já tenho que imediatamente lembrar da figura do superior. Fechou? Isso aqui é ler e reler. Ah, tá, isso não cai não. Vamos analisar aqui então uma questão. Analisemos uma questão, porque aqui a gente vê a teoria e vai para a prática. Quando o guerreiro atrela a teoria à prática, a chance dele voar é muito maior. Porque ele antecipa aquilo que ele vai ter na prova. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, Otávio, não, mas você só manda questão antiga. Será? Aqui, ó, 2018. Ou seja, quentinha, recentíssima, caindo em o tópico da aplicação da lei penal militar. Isso aqui, ó, esse conceito aqui, ele caiu mais de uma vez. Eu acho que tem uma questão mais para frente que vai trazer exatamente isso, uma questão diferente. Então vamos decorar, em 2018 caiu isso aqui. A outra questão vai ser de outro ano, se eu não me engano. É correto afirmar: o militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação. Olha lá, falei isso para vocês há pouco tempo. Somente quando contra ele é praticado crime militar? Qual que é o erro aqui? Vamos conversar. Quando é questão, gostaria que vocês conversassem comigo. Não é somente quando contra ele é praticado crime militar, é quando ele pratica também. Tá vendo? Literalidade da lei aqui, tem que ter aquele contato com a lei, senão não faz esse tipo de questão. Olha lá, o oficial da reserva reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas, e olha a maldade, trouxe só a literalidade da lei, tirando ou colocando alguns conceitos. Então quem não está afiado não faz. Não tem para onde fugir. O oficial da reserva ou reformado, lá não fala oficial já, né? Já tem que trucar aqui, ó. Começa com militar. Separando oficial e praça, já truca a questão, mas vamos seguir. Conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto quando pratica ou contra ele praticado crime militar, aqui ok, né? O que não ocorre com a praça, aqui é maldade. Diferenciou oficial de praça, nada a ver, é um militar. Militar inclui oficial e praça. Inclusive, vou trazer um outro raciocínio para vocês do Emeng. Acho que está lá no Emeng, porque já foi alvo de questões, falando assim, a função do oficial é diferente de praça. Praça tem funções mais executivas,
de executar determinadas situações. Não é verdade, ó. A função policial militar. Capítulo 3, artigo 14. Aqui, ó, leiam comigo. Não sei como é que tá aí, se tá dando para ler. A função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar. Ou seja, a função policial militar é exercida tanto por praças quanto por oficiais, com a finalidade, ótimo para você citar na redação, de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna através das várias ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Ou seja, a ideia é a Polícia Militar estadual. Então, em tese, ela só, como regra, lembre-se, tem exceção? Tem. Como regra, ela só atua aqui no estado de Minas Gerais. Beleza? Isso aqui do EMENG cai para o CFO. Conceitos importantes. Vamos continuar a questão aqui? O militar da reserva ou reformado, ó, interessante, empregado na administração militar, que é aquela ideia do equiparado, né? Equipara-se a um militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Opa, será que é essa? Eu vou de C por enquanto. O militar da reserva, tá pegando aí? Não. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativas a nada a ver. A gente viu que ele goza assim disso. Parabéns. Tamo aí. Acabamos de matar uma questão aqui, ó, com esses conceitos. Vou colocar isso aqui dentro de um quadro. Tá meio bagunçado. Assim dá uma melhorada. 2, 3, 4. Coloca dentro de um quadro que fica mais didático. Show? Equiparação, militar ativa, show, equiparado. Vencemos aqui mais um raciocínio. E, por fim, algo que confunde. Eu pus isso aqui nos meus stories, pro bisonho e pra bisonha que não acompanha os meus stories, tá lá gratuitamente os melhores e mais direcionados bizus para PMG. Coloquei nos meus stories, pasmem, mas a maioria errou. Tô falando que muita gente errou não, a maioria errou essa questão aqui, vou trazer ela para vocês. Gente, crime militar é diferente de transgressões militares. Fala aí para mim no chat, aonde está preceituada as transgressões militares, em qual dispositivo legal? É no Código Penal Militar? Muita gente acredita que sim. Porque se vem uma questão falando assim, o Código Penal Militar tem a finalidade de definir crimes e transgressões militares. Aí você fala, ó, Código Penal Militar, beleza, crime e transgressão militar. Ambos são militares, então tá certo. Não, tá errado, pegadinha. F. Sossari já matou. Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. SEDME, boa, é o SEDME. Show, que é o Código de Ética e Disciplina dos Militares. O que o Código Penal Militar faz? Ele define crimes. Aqui, o Código Penal Militar compreende a definição de crimes. O CPM apenas define crimes. Jamais transgressões disciplinares. Estas estão definidas no código. Fala para mim quais são as espécies de transgressões disciplinares. Estas estão definidas no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. O que é isso, Otávio? Se você não sabe o que é Código de Ética e Disciplina dos Militares, você está meio perdido. Por quê? Porque isso cai no seu edital. E é chato, é complicado e não tem para onde correr. Você tem que ter familiaridade. E é difícil. Toda prova tem, viu? Toda prova tem uma questão dessa. Boa, o F. Sossari tá afiado. Leve, médio e grave. F. Sossari também é antigão, né? O Ítalo também bombando. O cara tá comigo. Ô, F. Sossari, tem quanto tempo que você me segue e participa das minhas lives? Fala aí pra mim. Você já é quase um filho pra mim. Olha lá, ó. São transgressões disciplinares de natureza grave. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa. Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. É isso aí, leve, médio e grave são as espécies. Ó, apresentar sinais de embriaguez alcoólicos sob efeito são transgressões graves. Show? Deu pra matar aqui. Vou até colocar o código de ética aqui para vocês não terem a desculpa de que não tá encontrando. Otávio, papai, tô de boa. Transgressões, tá aqui, ó. Transgressões militares
estão previstas no Código de Ética. E o Código de Ética está aqui. Só clicar, vai direto. Vamos fazer uma questão? Fazer umas questões aqui para a gente ver se esse negócio que eu estou falando cai mesmo. Ou eu estou viajando. Olha lá, ó, isso aqui caiu em 2017. Ó, o que eu falei para vocês guardarem? Que a gente fez uma questão de 2018 e trouxe essa ideia, né? Que o militar da reserva, reformado, conserva essas responsabilidades. Ah, Otávio, a PMG não repete questão não, será? Mesmo conceito em forma de alternativa aqui, ó, tá vendo? Então, é de suma importância dominar esses conceitos principais, esses conceitos centrais, beleza? Uma vez dominando esses institutos, a minha chance de acertar muito as questões na prova é altíssima. Depois a gente vai lapidando e aperfeiçoando o restante. Então, ó, ano 2017 caiu, logo em seguida caiu o mesmo conceito. Nos termos CPM, o militar da reserva reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito da aplicação da lei penal quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Por enquanto a gente fica com essa. Nas infrações disciplinares militares, ó, infração disciplinar militar é um ilícito administrativo, tanto que você tem o PAD e o PADS dependendo, né? Processo administrativo demissionário e o outro PADS é sumário. Aplica-se as penas previstas no CPM? Não. A pena está prevista onde? Lá no EMENG. Por exemplo, demissão, está lá. Uma das possibilidades de pena. A mais grave delas, inclusive. Em se tratando de concurso de agentes, tem-se que o ajuste, a determinação, instigação e auxílio não são puníveis, mesmo que o crime não chegue a ser tentado. Mais uma vez, ó, muito cuidado com as conjunções nas questões. O problema está aqui, ó, mesmo que para ser punível, né, eles são puníveis se o crime, só se o crime chegue pelo menos a ser tentado. O crime tem que ser pelo menos ser tentado para que ele seja punível. Nesses casos aqui. Então tá errado. Considera os crimes militares em tempo de paz, aqui ó, mais um artigo 9º. Os crimes de que trata o CPM, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, correto até aqui ó. Até aqui o artigo 9º está aqui, em forma de alternativa. Ou nela não previsto, até aqui ok. Desde que o agente seja militar em situação de atividade? Aqui não. Aqui a gente não cai mais nessa depois de uma live dessa, de mais de 2 horas. Por quê? A gente dissecou o artigo 9º. É só o militar em situação de atividade que comete crime militar em tempo de paz? Não, né? A gente viu lá ocasiões que o civil comete, o militar da reserva, o militar reformado. Perfeito? Então não tem como. Letra A seria o nosso gabarito, exatamente aquele mesmo conceito da questão que a gente fez anteriormente.